Mais um caso aqui na redação, acabei de receber aqui, de 250 para 650 reais a conta do gás. É brincadeira ou não? Que é isso? Vai ter que abrir um consórcio para pagar esse negócio aqui. Ah, não dá, né? Ó, agradecendo a todos vocês, muitos assuntos ficaram por ser falados, a gente retoma todos eles amanhã. E assuntos da política, da economia, notícias internacionais, coisas de São Paulo, tem coisa aberta pra gente falar, mas é legal o programa assim quando a notícia supera o tempo que a gente tem para poder levá-la até você. E quando o ouvinte participa, pedindo outros assuntos, é sempre muito importante pra gente aqui. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês. A gente se encontra de novo amanhã às 3. Até amanhã. Abraço, Ronald, Clara. Abraço a todos. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. E até às 7h30 da noite, muita informação e opinião aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera de hoje. Emerson Santos está de saída para o América Mineiro. Zagueiro volante vai fazer falta? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Para a partida contra o Confiança, você escalaria Dalberson? Daria mais uma chance para Fred Conte ou manteria Andrei no gol? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, tudo curto, né? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até às 7h30 da noite. Pautas da Ponte. Emerson Santos aceita a proposta do América Mineiro e deixa a Ponte Preta após 52 jogos, 26 em 2024 e 26 na atual temporada. Volante é mais um a caminho da equipe mineira, comandada por Alberto Valentim. Na semana passada, Maguinho foi anunciado pelo time do Coelho. Salários referentes ao mês de junho ainda não foram acertados. Prazo era até esta quinta-feira, mas em conversa com o elenco, na manhã de hoje, Marco Antônio Eberlin prometeu pagamento até amanhã.
Com a vaga já garantida no quadrangular final, Ponte busca terminar a primeira fase no G4 da Série C. Náutico, Ponte, Londrina e São Bernardo brigam por 3 vagas dentro do G4. Artilheiro da Ponte no Paulistão Sub-20, Caio Ganga, deve receber oportunidades nos 2 últimos jogos da Macaca na primeira fase da Série C. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte e Guarani caem no mesmo grupo no Paulistão Sub-15. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Apresentado na manhã de hoje no Brinco de Ouro, Dalberson já participou de sua primeira atividade e se colocou à disposição de Matheus Costa para o duelo diante do Confiança. Mirandinha e Caio Melo desfalcaram o Bugre no treinamento desta quinta-feira, enquanto Cicinho participou normalmente da atividade e deve ficar à disposição para a partida de segunda-feira. Guarani libera ingressos para a decisão diante do Confiança. Setor do Tobogã terá entrada gratuita para torcedores que estiverem com a camisa do Guarani. Sócio do Bugre também poderá levar um acompanhante com entrada gratuita para qualquer setor do estádio Brinco de Ouro. Diretoria encaminha empréstimo de Lucas Macedo ao Amora, time da 3ª divisão de Portugal. Atacante tem contrato com o Guarani até fevereiro de 2027. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria quer mais um goleiro para 2026 e consulta Ivan Quaresma. Negócio não deu certo e o motivo foi uma contusão do Ivan Quaresma. Entre lá no site para ver a matéria. E tem as pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O técnico Juan Pablo Vojvoda aceitou a proposta do Santos e será o substituto de Kleber Xavier, demitido no último domingo após goleada sofrida para o Vasco 6-0. O contrato do novo técnico será válido até o fim de 2026. As negociações avançaram desde quarta-feira, após o Peixe descartar a vinda de Jorge Sampaoli. Vojvoda já tinha sido procurado por outros clubes brasileiros, mas acabou rejeitando 2 ofertas. Pauta 2. O jogo de volta das 8avas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidade de Chile, nesta quarta-feira em Avellaneda, foi suspenso em razão de uma das páginas mais tristes no futebol do continente nos últimos anos. Uma confusão generalizada nas arquibancadas causou a interrupção da partida no início do segundo tempo, quando o placar marcava 1-1. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1-0. A Conmebol confirmou o cancelamento do jogo no estádio Libertadores de América e afirmou, através de uma nota no início da madrugada, que os órgãos judiciais da entidade vão decidir a classificação. O vencedor do confronto enfrentará o Alianza Lima nas quartas da Sul-Americana. Pauta 3. O Internacional diz que abrirá uma investigação interna para identificar os responsáveis
e apurar o que deu errado na chuva de papéis picados prateados que atrasou em 21 minutos o início da partida contra o Flamengo no Beira-Rio pelas oitavas de final da Libertadores. A informação foi confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos na zona mista do Beira-Rio após a derrota por 2-0 que resultou na eliminação do clube no torneio. O mandatário admitiu que a ação foi organizada pelo próprio clube, mas que não saiu como planejado. É sempre ele, né? É aquele. É o incompetente motivado. As ideias são péssimas, mas o cara é motivado. E ele convence quem decide. Oh, vai ser um negócio maravilhoso, extraordinário. Só se esqueceu, né? Que tinha um jogo de futebol para ser realizado no gramado, onde esses papéis prateados seriam jogados de maneira aleatória. Então ele tá sempre lá, né? Em tudo quanto é lugar, empresas, times de futebol, federações, confederações, ele tá sempre lá e ele tá sempre arrebentando com tudo. É o incompetente motivado. 17:10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O destaque pelo lado da Ponte Preta, um destaque ruim desta vez. O Emerson Santos é mais um jogador que deixa a Ponte Preta muito por conta dos salários atrasados. Ele se junta a Maguinho e também ao técnico Alberto Valentim no América Mineiro. Pelo lado do Guarani, o destaque é a renovação do contrato de Ryuta Takahashi. O Bugre renovou o contrato com o japonês até novembro de 2027. Vale lembrar que ele chegou a 5 meses no Guarani, disputou 9 partidas e contribuiu com 2 assistências na Copa Paulista. Batista. 17:11 está no ar. Esporte em Debate até às 19h30 e daqui a pouco, atenção, você que quer assistir de graça jogo do Guarani segunda-feira contra o Confiança. É uma decisão. Eu vou sortear 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais. Cada ganhador leva um par, ou seja, 2 ingressos que serão retirados aqui na recepção da Band. Na segunda-feira, a retirada, tá? Das 14h30 até as 17h30. Setor de Vitalícia do Estádio Brinco de Ouro. Já já você saberá o que fazer para concorrer a 5 pares de ingressos do setor de Vitalícia. Mas já vou dando uma dica. Se ainda não é, seja assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É muito simples, é muito fácil e é de graça. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tudo emendado. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aí você, sendo assinante, já estará apto para concorrer, mas tem mais coisa que você precisa fazer. Então aguarde só um minutinho depois do intervalo. Aí sim, eu vou dar a dica o que é que você precisa fazer, tá bom? Está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Muito obrigado aí pela audiência. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação da imagem e coloca lá no canal de vídeos que eu falei agora há pouco,
no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 já você saberá o que fazer para concorrer a 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais, tá? São 5 pares. Cada ganhador leva 2 ingressos para o setor de cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Segunda-feira, o horário de retirada é das 14h30 às 17h30. Caso não possa vir nesse horário, aí a gente combina. Você nem participa, não é isso? Porque aí você não participando, você dá oportunidade para quem pode comparecer nesse horário na segunda-feira para a retirada dos ingressos. O jogo é na segunda, então o jogo é 19h30 e a entrega é das 14h30 até às 17h30. Então, já você saberá o que é que você precisa fazer para concorrer aos
5 pares de ingressos, tá bom? Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou então no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todo o pessoal aí da Band, todos os ouvintes. É o Flávio Gaúcho. Tô triste pra caramba, né, tia? Porque o Internacional perdeu de novo ontem, né? Do Flamengo, mas uma coisa assim que me chamou a atenção, para ser bem rápido aqui, eu acho que é até um tema bom aí principalmente pro CH e pro Tigrão fazerem um comentário em cima disso. Vocês contaram ontem quantos estrangeiros tinha no time do Flamengo? Quantos estrangeiros tinha no time do Internacional? Pô, se a gente pensar que a base do futebol brasileiro são os times do futebol brasileiro e os caras têm mais de 50% do time estrangeiro, significa que nós estamos aí com algum problema, não? Não é verdade? Claro, tem muita porcaria, mas os times grandes estão pegando os caras bons de outros países. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Wilson de Margem, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso. Esse negócio de guardar roupa velha, tá certa a frase, um dia você vai acabar usando. É que vai acontecer com o tal de Sérgio Rafael, né? O Ponte guardou, agora vai ter que usar. Ironia do destino, né? Esse Emerson, para mim, não faz falta. Se puser alguém mais ou menos parecido com ele, o Darley, eu acho que está em primeiro lugar, em vez do Sérgio Rafael. Um abraço. Wilson de Maringá, mas hoje falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso. Ô, louco, tá fazendo o quê aí em Campo Grande? Mora em Maringá, está em Campo Grande. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Continue mandando para cá mensagens de texto e mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Dalberson, com certeza, muito arriscado deixar o Andrei jogar agora. Infelizmente, jogos decisivos pela frente, diz aqui o Gibran. Ele está dizendo que Dalberson, com certeza, né, que está acabando de chegar, e é muito arriscado deixar o Andrei, porque o Andrei, que já vinha falhando, imagina, contrata um novo goleiro, ele vai ficar numa situação emocional. Segundo o nosso ouvinte Gibran, não é legal deixar o Andrei nesse momento. Olha, o que ocorre é o seguinte, esteve conosco aqui participando do programa Os Donos da Bola, o executivo de futebol do Guarani, Farney Coelho. E lá no ar, dando a entrevista que depois, ontem, foi reprisada na íntegra aqui neste programa, ele praticamente escalou o Dalberson. Porque ele disse o seguinte, olha, vamos poupar o Andrei.
vamos poupá-lo neste momento. Então essa colocação, pelo menos a mim, ficou muito claro de que o Andrei não ficará nem no banco de reservas. Ou então ficará no banco de reservas. Então acredito que realmente o Dalberson vai ser o titular nesse jogo de segunda-feira. Mas já já nós vamos debater, vamos falar mais a respeito disso. Boa tarde. Me parece que ouvi no programa de ontem que acreditavam na palavra do Eberlin, na qual iria pagar os salários hoje, conforme o prometido. A credibilidade nas palavras dele continua. Abraços, Marcelo. Bom, continua. Se ele efetuar o pagamento amanhã. As contas estavam bloqueadas e quando isso ocorre, há uma certa dificuldade para o retorno. Não é imediato, né? Você pagou o que devia, o motivo do bloqueio das contas, e aí pronto, o dinheiro já está liberado. Demora um certo tempo até o juiz liberar a conta. Aí sim, depois é possível efetuar o pagamento. E também tem um outro detalhe. Pode ser que naquela ação libere o pagamento. Só que pode entrar uma outra ação e essa outra ação que não tem nada a ver com aquela que bloqueou a conta, essa outra ação pode bloquear a conta também. Então é uma situação realmente muito complicada essa questão de contas bloqueadas. Mas está mantida aí a promessa para efetuar o pagamento amanhã lá no estádio Moisés Lucarelli. Ouvinte continua participando 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocar aqui o maior número possível de participações. Pessoal, se liga nessa. A Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você. É para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra mais, plano controle no celular. Eu vou repetir. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no celular. Olha só esse combo: 10 GB de internet no celular, o WhatsApp ligações ilimitadas e ainda leva 2 GB extras, trazendo o seu número para Desktop. E em casa? Em casa é potência total, 600 MB de internet 100% fibra ótica, a melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito, hein? Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima. Ou então, acesse desktop.com.br e consulte lá a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você.
Oi, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Fortaleza não conta mais com o Zé Wellison e também com o atacante Daverson. Renato Paiva já disse que não quer mais os jogadores e, portanto, eles estão à disposição para negociarem com outros times. Janela aberta até o dia 2 de setembro. E Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, é o novo treinador do Santos, né? Ele vai tentar recuperar o Peixe, não só nessa temporada, mas fazer um trabalho a longo prazo, Batista. 17h29, ouvinte participando, mandando para cá mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto e também mensagens de áudio. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e toda a equipe da Bandeirantes. Aqui é o André, torcedor do Guarani de Hortolândia. Com todo respeito ao Andrei, o goleiro Andrei, eu acho que ele está no esporte errado. Ele deveria jogar vôlei, porque ele deu uma levantada espetacular. O jogador do ABC fazer o gol. Ele é um bom levantador, mas para sair do gol, Deus nos acuda. Boa tarde a todos. 17h30, daqui a pouco tem mais mensagens. E atenção, se você é bugrino e quer participar do sorteio, ingressos para o jogo de segunda-feira, decisão no Brinco. Pega o Confiança. Guarani vencendo vai dar um passo fundamental para conseguir a classificação. Tem 23, vai a 26 e ainda com um jogo para ser realizado, que será na última rodada, dia 30, contra o Tombense. Tombense, provavelmente, lá estará rebaixado. Acho até que o Tombense cai nessa rodada, que está muito difícil, né? Ele está, mas muito dentro do rebaixamento. Está seguro por um fio de cabelo, tá balançando ali por um fio de cabelo. Então o Guarani provavelmente vai pegar um Tombense rebaixado, mas passa por uma vitória diante do Confiança. Então, se você quer ir ao Brinco ajudar o seu time do coração a assistir o jogo nas cadeiras vitalícias, entre agora no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Pegue o número de WhatsApp e a senha, mande nome completo e CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos. Neste momento está no rodapé da tela, mas o número fica fixado, o número e a senha ficam fixados lá onde o pessoal deixa comentários, lá no chat. Então, a qualquer momento que você entrar no canal de vídeos, é só ir no chat, onde o pessoal deixa comentários, está fixado lá o número de WhatsApp e também a senha. A retirada dos ingressos será na segunda-feira, das 14h30 até às 17h30. Aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, aqui no alto do bairro, onde tem um monte de antenas. É aqui a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E é aqui que você vai retirar, você que eu digo, o ganhador. Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Então, participe e boa sorte para você. Carlos Henrique, bate pesado.
Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Emerson Santos está de saída para o América Mineiro. Zagueiro / volante vai fazer falta? Vai. Ele é entre os zagueiros que a Ponte tem ou tinha mais confiável. E, infelizmente, ele vai deixar o estádio majestoso. A Ponte não tem substituto. No elenco não tem, só se contratar. E se conseguir contratar. Para a partida contra o Confiança, você escalaria Dalberson? Daria mais uma chance para Fred Conte? Ou manteria Andrei no gol? Não, tem que botar o Dalberson para jogar. Foi para isso que ele foi contratado, não é? Então eu colocaria sim, porque ele estava treinando, com toda certeza, para jogar na segunda-feira contra o Confiança, Batista. 17h34. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batista, como a gente antecipou aqui, demos essa notícia em primeira mão, o Emerson não faz mais parte do elenco da Ponte Preta. Na manhã de hoje, ele informou a diretoria, também a comissão técnica, que recebeu uma proposta do América Mineiro e optou por deixar a Ponte Preta. A Ponte Preta emitiu uma nota oficial agora, informando a saída do Emerson Santos e também do Johnny Lucas e do Gustavo 25. Vou ler agora a nota na íntegra. A Associação Atlética Ponte Preta informa que o volante Emerson Santos procurou o clube nesta quinta-feira e solicitou sua saída. O volante recebeu uma proposta de um clube de outra divisão e optou pela sua saída, pagando sua multa prevista em contrato. A Ponte Preta agradece os serviços prestados do volante, que sempre se mostrou um líder neste elenco e deseja sorte na sequência de sua carreira. Ainda nesta quinta-feira, após reunião com a comissão técnica, o volante Johnny Lucas e o atacante Gustavo 25 foram liberados do elenco. Então, apenas só nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, mais 3 baixas nesse elenco da Ponte Preta. É certo, o Emerson sim é um grande desfalque, vinha sendo titular nesse time da Ponte Preta, por muitas vezes capitão da Macaca. Já o Johnny Lucas e o Gustavo 25 não eram tão aproveitados assim, mas mesmo assim são mais 2 baixas no elenco da Ponte Preta. O Emerson ele chegou na Ponte Preta no ano passado para a disputa da Série B, fez um bom campeonato pela Inter de Limeira e após o campeonato estadual foi contratado pela Macaca. Ao todo, ele soma 52 partidas com a camisa alvinegra, 26 partidas na temporada passada e 26 partidas nessa atual temporada. Ele marcou 1 gol e também deu uma assistência, ambos no ano passado. E quem falou com a gente essa semana foi o Rodrigo Souza. Ele ganhou oportunidade no time titular depois da saída do Alberto Valentim e ele comentou justamente sobre esses problemas extracampo que vem acontecendo na Ponte Preta e a gente vai ouvir um trechinho agora. Essa questão de problemas que já está sendo resolvido, a gente teve uma conversa entre a gente para manter o foco, manter o empenho, né, nessa parte aqui dentro da nossa parte, da nossa função, que é estar ali dentro de campo. As outras partes a gente não tem controle e continuar o trabalho. Como você falou, dessa questão da pontuação, lógico, você estando entre os 4 ali, você tem essa vantagem de decidir o último jogo em casa, isso é importante. Como eu falei, se você entra no jogo, você quer sempre ganhar, então é importante manter as vitórias para ter um clima bom também, que um ambiente bom, quando sempre fala, vestiário bom é vestiário de vitória, né? Então é manter essas vitórias, fazendo jogos bons, jogos sólidos, para que a gente possa entrar nessa próxima fase mais confiante. E o Rodrigo Souza também, que não vinha sendo aproveitado com o Valentim, é verdade, sofreu com algumas lesões, não podemos deixar de comentar isso, mas ele não vinha sendo aproveitado com o Alberto Valentim, e assim que o Marcelo Fernandes chegou, já colocou ele de titular, e ele fala sobre essas poucas oportunidades que ele teve com o Alberto Valentim. Infelizmente com o Valentim não tive tantas oportunidades, mas continuei o trabalho, respeitei a opção dele. E como eu falei, como chega um novo comando, acaba que fica um pouco diferente. Motiva quem não está jogando, acho que mexe um pouco no grupo. Quem está jogando fica mais atento, quem não está jogando tanto crê que vai ter mais oportunidades, e é isso que está acontecendo. Ele chegou, foi um cara bem franco, bem dinâmico aqui, bem direto no que ele pede.
E eu acho que é isso que deu um novo gás, né, para todo mundo que está começando aqui o trabalho com ele. Então é isso, é manter firme ali, aproveitar as oportunidades que tem para quem for jogar e dar o máximo aí para conseguir sempre estar jogando e buscar as vitórias. E o Rodrigo falou também sobre a felicidade, sobre o sentimento dele de poder voltar a jogar com a camisa da Ponte Preta. Então, fiquei feliz de estar participando, de ter jogado. Eu não esperava jogar tanto tempo assim, né, que não estava nos planos, mas futebol tem disso, tem essas surpresas. Agora é manter o trabalho, continuar dando sequência, se for o caso de estar entrando jogando, vou dar meu máximo. Ou se não, também vou estar ali pronto para a próxima partida estar ajudando a equipe a conseguir os objetivos. Quem também falou com a imprensa durante essa semana, falou ao lado do Rodrigo Souza, foi o Toró. E ele fala o momento dele pessoal no clube e também o sentimento, a felicidade do elenco da Ponte Preta em ter garantido a classificação à segunda fase de forma antecipada. Eu estou muito feliz, né, com o momento que eu estou vivendo aqui no clube. Também com a classificação, né, que era um jogo que a gente precisava muito ganhar para ir para essas 2 últimas rodadas já classificadas, né, sem pressão nenhuma. O jogo foi bem contra o Itabaiana, o Marcelo chegou, deu confiança para nós e eu pude ser feliz e fazer o gol e ajudar a equipe. E o Toró fala também sobre, ele projeta já essa próxima partida contra o CSA na próxima segunda-feira, ele que deve ser titular mais uma vez no time da Ponte Preta. A gente sabe, né, que vai ser um jogo difícil por eles terem que ganhar o jogo, né, para poder entrar no G8, mas a gente está tranquilo em relação a isso, trabalhando forte na semana, porque a gente quer ir em busca dos 3 pontos lá na segunda-feira. E vamos correr atrás dos objetivos na semana aí para conquistar os 3 pontos da segunda. Ô Batista, vocês querem comentar a Ponte Preta? Depois eu vou passar uma linha do tempo desse mês de agosto, de todas as saídas de jogadores que tiveram, tudo que vem acontecendo, comentar sobre a saída do Emerson, também do 25 e também do Johnny Lucas. Sim, vou passar aqui para o CH 1740 e aí a Ponte para você comentar, CH. Olha, a saída do Johnny Lucas e também do 25, eu não tenho que acrescentar nada, porque eles pouco atuaram, né? E apesar de ter potencial, o 25 não me convenceu. Ele tem potencial, mas não me convenceu. Agora, a saída do Emerson tem muito peso, né? Nesse momento do campeonato, você perder o esteio defensivo do seu time, isso é muito preocupante. Muito preocupante. Eu sei de todos os problemas, que tem que enxugar folha de pagamento, mas agora não é a hora. Agora é o momento do avião, né, levantar voo, esticar o bico para cima e começar a sobrevoar. Não ter problema, remeter, ter turbulência, não é o momento. Eu espero, tenho dito isso de maneira repetitiva, que a Ponte, se ela não resolver os problemas fora de campo, dificilmente dentro do campo ela vai dar conta. Tomara que amanhã, segundo promessa, as coisas aconteçam. Tem muita conversa de internet rolando, não é? Que foi liberada a conta, depois bloqueada de novo. Eu, ao certo, não sei. Eu só sei que os jogadores estão sem receber. Isso eu tenho convicção, porque eu tenho informação. E eu espero que pague amanhã. Porque além de não pagar, de trazer toda essa insegurança para o grupo, você perder jogadores, e a Ponte perdeu aí alguns jogadores que não deveria ter perdido. É o mercado, a gente conhece, sabe que é difícil segurar, pagou a multa, vai embora, tudo isso eu sei. Mas não só pelo Alberto Valentim, que foi lá para o América, né, que fez o convite, não é? Mas a instabilidade financeira deixa preocupação em todo mundo. Então, na primeira oportunidade ou na segunda que o Emerson teve, ele foi embora, puxou o carro, né? Contrato mais longo, uma outra situação, uma outra divisão, né? O América é um time muito estruturado, então, quando você não cumpre o dever de casa aqui, você fica frágil, fica vulnerável. E é o que está acontecendo com a Ponte, eu lamento muito, Batista. Seguindo, Pedrão.
Vamos lá, Batista. Na primeira semana de agosto, mais precisamente no dia 7 de agosto, ali na semana pós-derby, uma quinta-feira, foi a primeira notícia, a primeira bomba, podemos dizer assim, que saiu de salários atrasados. Os salários do mês de junho deveriam terem sido pagos até o dia 31 de julho e aí no dia 7 de agosto, completando uma semana de atraso, os jogadores se recusaram a treinar um treino que deveria ter acontecido no período da tarde no CT do Jardim Oulina. O elenco não treinou. Na sexta-feira de manhã, antes do embarque da delegação para João Pessoa, para a partida contra o Botafogo, o Maguinho e o Jean Dias não participaram da atividade e também se desligaram da Ponte Preta. A Ponte Preta perdeu o jogo para o Botafogo no sábado e no domingo, na segunda-feira, dia 11 de agosto, aniversário da Ponte Preta, o Alberto Valentim também decidiu sair da Ponte Preta rumo ao América Mineiro. E aí passou, nesta mesma segunda-feira, melhor dizendo, o Eberlin conversou com o grupo de jogadores, falou que se alguém mais quisesse sair para conversar com ele e deu o prazo justamente de hoje, quinta-feira, 21 de agosto, para acertar esses salários referente ao mês de junho. E hoje, 10 dias depois, ele convocou os jogadores de novo, fez uma nova reunião hoje pela manhã e prometeu pagar os salários amanhã. Até amanhã, sexta-feira, dia 22 de agosto, é a nova data que o presidente Eberlin prometeu aos jogadores. E aí, no decorrer do dia, o Emerson Santos recebeu uma proposta do América Mineiro também, muito provavelmente uma indicação de Alberto Valentim, e deve desembarcar em Belo Horizonte. E agora a Ponte Preta emite uma nota oficial também, informando a saída de Johnny Lucas e Gustavo 25. Batista? Johnny Lucas e Gustavo 25 foram dispensados. Sim. E aí, evidente, né, que numa avaliação os jogadores não foram aproveitados. Custo-benefício muito ruim. O Johnny Lucas, no último jogo aí, né, quando mudou de treinador, ele foi relacionado. O Gustavo 25 entrou em campo num pedaço de um jogo aí e também fora de forma. Você olhava para a silhueta do jogador e a olho nu já dava para perceber de que realmente ele estava acima do peso. A última vez que o 25 entrou em campo foi no dia 2 de junho, na partida contra o Ipiranga aqui no Moisés Lucarelli, jogou apenas 6 minutos. Então, e a última vez que ele foi relacionado foi contra o ABC, dia 14 de junho. Desde com essa dificuldade financeira, vai ficar carregando peso morto, entre aspas. Não faz sentido. Então, a Ponte agiu corretamente. Libera os jogadores, eles vão buscar um emprego num outro lugar e tomara que consigam, né, fazer sucesso. Futebol é muito isso. Às vezes o jogador não é aproveitado num time, vai para um outro e lá consegue fazer sucesso. Assim como ao contrário também acontece. Às vezes é um jogador que não conseguiu jogar num outro time, vem para um time aqui de Campinas e aqui consegue desenvolver o seu trabalho. Então, boa sorte aos dois. O Emerson Santos, titular, claro que vai fazer falta, mas ele exerceu o direito dele, pagou a multa rescisória e, portanto, não tem o que reclamar e também não tem o que fazer. Se existe uma multa rescisória, o jogador procurou a direção do clube e pagou a multa rescisória, está resolvida a questão. Não interessa se ele vai para o América, se ele vai para o exterior, para onde é que ele vai. No caso, foi para o América. E também sobre o Alberto Valentim. O Alberto Valentim está tirando aí um monte de jogador da Ponte. Bom, primeiro que não é um monte de jogador, são dois até agora. O Maguinho e agora o Emerson Santos. E isso é absolutamente normal que aconteça no futebol. O Alberto Valentim, indo para o América, escreveu uma nota muito bonita e tal, falando sobre o agradecimento dele à Ponte. Pronto, terminou o compromisso dele com a Ponte.
A partir daí começa o compromisso dele com o América Mineiro, que agora é o time que ele defende. E se ele tivesse ido para um outro clube qualquer, levaria jogadores com ele também. E mal comparando, né? Mas aqui, ó, o vizinho, o Guarani, contratou o Farney Coelho, e aí o que aconteceu? Ele trouxe lá o técnico que era do ex-time dele. Até ele teve aqui no estúdio conosco ontem, participou dos Donos da Bola, matéria que foi reprisada aqui nesse programa. E lá em off ele estava conversando conosco, né? E aí ele disse que num primeiro momento ele ficou preocupado com essa investida para trazer o treinador que era do ex-time dele. E aí depois ele próprio, como se fosse uma conversa com ele mesmo. E ele disse, olha, eu sou um profissional, agora estou defendendo as cores do Guarani. E esse é o treinador que serve pra gente nesse momento. Então vou atrás, vou contratar o treinador. Tá correto. É assim que funciona o mundo do futebol. Não adianta ficar imaginando coisas, né? Que um treinador estará num time e estará pensando no outro time. Não faz sentido esse tipo de coisa. Então é por isso que o Emerson Santos pagou a multa rescisória e aceitou a proposta do América Mineiro. Agora, com relação ao salário, eu tenho informação de que vai pagar sim amanhã. Então, jogadores, comissão técnica, funcionários receberão os salários amanhã. Tá tudo certo para efetuar o pagamento amanhã. E aí, se pagar amanhã, tá tudo certo. Tá dentro daquilo. O certo seria hoje. Mas amanhã, hoje ou amanhã, não vai fazer muita diferença. Então, pagando amanhã é o que é importante, porque vai pagar antes do jogo, que será na segunda-feira. Ô Batista, eu tenho recebido aqui muitas mensagens de torcedores da Ponte Preta preocupados com o Diogo Silva, que é um goleiro muito importante para a Ponte Preta nesta temporada. E o América Mineiro justamente perdeu o seu goleiro, o Matheus Mendes, que pertencia ao Atlético, teve o contrato rescindido, e o Dalberson, que era o reserva imediato, veio justamente para o rival Guarani. E a torcida da Ponte está preocupada, mas a informação que eu tenho é que o América já contratou um goleiro para ser titular. O Gustavo pertence ao Juventude e chega ao América por empréstimo. Então, acho que não terá esse problema da Ponte Preta perder o Diogo Silva, perder mais um jogador para justamente o América Mineiro. 17h51. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha o presente é você. Sim, este ano a roleta premiada está de volta e com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$ 350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Tem vale compras de até R$ 100 e brindes exclusivos da promoção. O seu cupom de participação deve conter uma das marcas da promoção. Quais são as marcas? São elas: Nakata, Taranto, Ranale, Recrim, KS, KPA, Kit Companhia, Juride, Perfect e Mobensani. E este é um grande momento também para você fazer aquela revisão e garantir a segurança para você e toda a sua família. Garante segurança e garante também um dos presentes aí da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira lá as regras para participar do Roleta Premiada e encontre também o endereço das 7 lojas da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças.
há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 17h53. Você é bugrino, quer ingresso para o jogo do Guarani segunda. Jogo no Brinco contra o Confiança. Jogo decisivo. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp. E tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp e mande. Nome completo, CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos. E aí você vai concorrer a 5 pares de ingressos. São 2 ingressos para cada ganhador. Daqui a pouco, em algum momento desse programa, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Participe e boa sorte! Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Palmeiras e Universitário do Peru, hoje 9h30 da noite no Allianz Parque com a arbitragem do chileno Piero Massa. O provável Palmeiras, o Everton ou Marcelo Lomba, Kelvin, Bruno Fux ou Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Alan, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Universitário, Britos, Aldo Coroço, Carabali, Di Benedetto, Andy Polo e Pérez Guedes, Urenha, Jairo, Concha, César, Inga, Edson Flores e Alex Varela, a equipe do técnico Jorge Fossati. A bola, portanto, rola 9h30 da noite no Allianz Parque. Palmeiras tem uma grande vantagem. Ganhou na ida pelo placar de 4-0. Pode perder até por 3 gols de diferença para seguir na Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone.
70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h58, hoje até 19h30. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista e a todos da Band. Batista, gostaria que vocês fizessem uma pergunta pro Marquinhos Berlim. Aonde que estão os cardeais da Ponte Preta aqui para ajudar a Ponte a pagar esse salário e quitar essas contas aí, Batista? Eu sempre falei, quando o Red Bull se ofereceu para pegar a Ponte Preta aí, né, ninguém tava na mão aí, ó. Ninguém não quiseram, falaram que ia perder a tradição, ia mudar a cor da camisa, né? E agora? Cadê esses cardeais que recusaram, que nem tentaram correr atrás de uma SAF aí pra Ponte? Por favor, Batista, vê com eles aí. Tem que pagar esse salário. A Ponte não pode acabar. Beleza? Um abraço, Toninho, bairro Matão. Abraço, Toninho. Muito obrigado. O salário, aquilo que eu tenho de informação é de que vai pagar amanhã. Sobre Red Bull, até coincidentemente, né, CH? Nós estávamos conversando sobre isso hoje, lá no estúdio da Band TV. A Ponte não recebeu nenhuma proposta do Red Bull para ser comprada. Quem recebeu a proposta, o interesse do Red Bull inicialmente, era o Paulista do CH, lá em Jundiaí. E por que não deu certo? Porque o Red Bull ele tinha um centro de treinamento em Jarinu e queria comprar o Paulista. Queria comprar tudo, inclusive o estádio. Essa foi a primeira proposta. A Ponte, sim, alugou o estádio Moisés Lucarelli para o Red Bull mandar jogos. Mas o Red Bull pagava um aluguel para a Ponte. Não é porque o Red Bull pagava o aluguel que o Red Bull tentou comprar a Ponte, não. São coisas totalmente diferentes. Então ele queria comprar o Paulista porque tinha o centro de treinamento em Jarinu e por dentro dá para ir para Jundiaí. Aliás, uma vez eu estive lá no centro de treinamento em Jarinu e de lá eu segui para Jundiaí. Tinha um compromisso em Jundiaí. Então ficava bem fácil para chegar até a cidade de Jundiaí. Só que tem uma dívida imensa do Paulista com a Campus, com um banco da época do Campus Pelé. Foi um projeto e até eu estava lá. Esse projeto foi lançado num Hotel Renascense, lá em São Paulo, com a presença do Rei Pelé. E eu estive lá nesse dia, inclusive, fazendo a cobertura. E isso aí trouxe uma dor de cabeça que até hoje está rendendo essa dor de cabeça para o Paulista. Então, uma confusão imensa. E aí o Red Bull declinou, né, deu um passo para trás e decidiu não comprar o Paulista. O Marco Chedi ficou sabendo dessa proposta do Red Bull para comprar o Paulista. E ele vinha tendo muito prejuízo com o Bragantino. Prejuízo mensal na ordem de R$500 mil. E estava já com a água batendo aqui no queixo. E ele, quando ficou sabendo, ele pegou e procurou o pessoal, o CEO da Red Bull, para oferecer o Bragantino. E aí, por que a Red Bull se interessou pelo Bragantino? Porque, curiosamente, as contas do Bragantino eram contas administráveis. Então ele tinha lá, ele conseguiu um acordo na Justiça do Trabalho, ele conseguiu
fazer o parcelamento das dívidas cíveis. Então estava tudo certo. A papelada. Você acha que o Red Bull, que provavelmente tem um departamento jurídico gigante, ia colocar o dinheiro dele num clube onde as contas estão todas elas, parece uma coxa de retalhos. Ninguém sabe direito quanto está devendo, para quem está devendo, o que deve para o governo, o que deve de ação trabalhista. E o Bragantino estava com as contas todas em ordem. E aí os departamentos jurídicos se reuniram e aí ficaram lá. Isso aí ficou tramitando durante muito tempo. Não foi da noite para o dia. E aí o departamento jurídico do Red Bull chegou à conclusão de que, ok, poderia sim ser feito o negócio. E o negócio foi efetivado. Então, em nenhum momento, o Red Bull tentou comprar a Ponte Preta. Então, há um engano nessa colocação do ouvinte. É que alguém deve ter falado, e a gente sabe como é que funcionam as narrativas nesse país. O fato não interessa. O que interessa é o que falam do fato e como falam do fato. Então fica valendo a narrativa e não o fato em si. Agora, evidentemente, né, que o momento é complicado, é difícil e os cardeais, como você colocou, deveriam sim se juntarem para ajudar a Ponte no momento. O problema é que grande parte desses cardeais está na oposição e grande parte das ações bloqueando contas, na ordem inclusive de 70 milhões, pertence a essa parte de cardeais que já comandou o time da Ponte. Ouvinte participando, boa tarde, Batista. Respeito a sua opinião, mas falar que um dia de diferença no pagamento de salário não faz diferença nenhuma é complicado para quem está com 2 meses esperando. Fato é que o Eberlin não foi capaz de cumprir a promessa, por isso, provavelmente perdemos o Emerson. Um abraço, Leonardo de Sumaré. Leonardo, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Entenda, a Ponte deveria ter pago o salário no dia. Todos que trabalham merecem receber no dia. Eu exerço esse tipo de procedimento na minha vida inteira. Quem trabalhou comigo a minha vida inteira recebeu com 1 dia de antecedência. Se o dia de pagar, o 5º dia útil, caiu no sábado ou no domingo, recebe com 1 dia de antecedência, para não receber atrasado. Essa é a minha filosofia. Eu não concordo com o pagamento atrasado. Ponto. Agora, diante da situação que está vivendo a Ponte, com 2 meses de salários atrasados, que diferença vai fazer pagar hoje ou pagar amanhã? É isso que eu estou dizendo. Então não é porque vai pagar amanhã que não cumpriu a promessa. Tinha que pagar hoje? Sim, tinha que pagar amanhã. Agora, se pagar, tinha que pagar hoje, mas se pagar amanhã, pelo menos na minha visão, eu entendo que a promessa foi cumprida dentro do prazo, né? Passando de hoje para amanhã. Então eu não concordo com o salário atrasado, tem que pagar, mas diante da situação vivida pela Ponte é que eu fiz essa colocação. E sobre o Emerson não saiu da Ponte por causa do salário atrasado. O Emerson saiu porque recebeu uma boa proposta do América, que está na Série B e tem cota de televisão, e ele exerceu o pagamento da multa. Então, mesmo que o salário do Emerson estivesse em dia, ele recebendo a proposta com um aumento significativo de salário, ele deixaria a Ponte, ele não ficaria na Ponte, mesmo com o salário em dia. Então é importante esse esclarecimento para que as coisas não sejam misturadas, colocadas tudo num balaio só.
Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Bebê. Boa tarde, CH. Boa tarde, Valdemir, Leger e todos da Rádio Bandeirantes de Campinas. Ô, Batista, eu fiquei sabendo, né? Quando saiu ontem a notícia que o Guarani vai liberar o tobogã gratuito. Acho legal a iniciativa, porém, vários casos de jogos onde teve apelo de público muito grande, exemplo, Guarani e Palmeiras, Guarani e Santos, é muita confusão ali na entrada do tobogã. Então eles liberar esse dia bem perto do horário do jogo para retirar o ingresso, eu acho meio temerário. Acho que o Guarani poderia abrir por volta do meio-dia, dar um distanciamento maior do horário para não ter problema, porque assim, é uma segunda-feira, tem trânsito, né? Tem saída de escola, tem toda aquela muvuca que a gente sabe que acontece nas ruas de Campinas. Então assim, seria legal da parte do Guarani, em vez das 3 horas da tarde, colocar meio-dia, que aí tem um espaçamento maior, as pessoas que estão trabalhando tem como lá pegar o ingresso, voltar a trabalhar, ok? Um grande abraço para vocês aí, que Deus proteja todo mundo e vamos que vamos. Bom, CH, você falou sobre isso hoje no programa Os Donos da Bola, não foi isso? Foi exatamente isso, e eu acho muito louvável e inteligente o que a diretoria fez, dando um presente para o torcedor e todo mundo tentando remar, mobilizado para que o Guarani consiga uma vitória na segunda-feira. Só que tem o seguinte, o espaço entre a abertura dessa distribuição de ingressos até o horário do jogo, para mim, é muito curto. São pelo menos 2 ingressos por torcedor, estarão ali 2.500 pessoas. Ali não tem estrutura física para poder comportar um público desse tamanho ao mesmo tempo. E o ouvinte foi muito feliz. Segunda-feira tem trânsito na região, então talvez se o Guarani iniciar um pouco antes, tipo 10 da manhã, dá um espaço maior para que aquelas filas intermináveis não aconteçam. O Guarani que se preocupa, deve nesse caso se preocupar mais com o seu cliente, que é seu torcedor. Então foi isso que eu disse na tela da Band hoje. 18 horas e 11 minutos. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Olha, tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. E também está presente em 14 estados brasileiros. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho.
família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. 18h13, informações do Guarani, Breno Beretta. Alô, bebê, diz aí. Oi, Batista, vou começar falando sobre a renovação de contrato de Ryuta Takahashi. Guarani anunciou hoje renovação com o japonês, 20 anos. Tá aí, quem tá nos acompanhando no YouTube, presidente Rômulo Amaro, ao lado do Ryuta Takahashi, 20 anos de idade apenas, renovou o contrato até novembro de 2027. Ele já está há 5 meses no Guarani, disputou 9 partidas com a camisa bugrina, deu 2 assistências, se destacou na Copa Paulista, até porque eu acho que a única coisa boa da Copa Paulista foi a descoberta do Ryuta Takahashi, que é um jogador que atua no meio-campo, é aquele jogador de 1 contra 1, integra o time que disputa a Série C do Brasileiro. Teve algumas oportunidades aí, a oportunidade no derby, né, que ele entrou, perdeu um gol, é bem verdade, mas ele atuou muito bem na Copa Paulista. Então o Guarani viu o potencial no jogador e renovou o contrato até o final de 2027. Quer falar alguma coisa a respeito do Ryuta Takahashi antes de eu seguir com o noticiário, Batista? Bom, o primeiro a falar do Ryuta Takahashi fui eu, aqui na imprensa de Campinas. Eu assisti e quando vi, eu percebi de que o jogador tinha potencial. Eu tenho um critério muito particular quando vejo o jogador e tenho vontade de vê-lo atuando mais, é porque é bom jogador. Se eu não quero vê-lo nunca mais, é porque é péssimo jogador. E eu gostei quando vi ele jogando pela primeira vez na Copa Paulista. Um jogador com predicados. Ele tem todos os predicados. E realmente me chamou a atenção a qualidade que ele tem, a velocidade, e ele tem uma qualidade de correr com a bola colada aos pés, que é um negócio muito difícil. E ele faz ótimos cruzamentos, ele tem visão de jogo, o passe dele é muito bom, e ele deu o chapéu, ele colocou bola no meio das pernas do adversário. Ele é pequenininho, tem um pé bem pequeno, mas tem um chute forte, meteu balaços na trave, quase fez gol, o goleiro defendeu. Então o Guarani está correto em ter renovado o contrato do Takahashi. E além disso, eu disse isso também. Falei aqui na Rádio Bandeirantes e falei também na tela da Band. O Guarani estava perdendo uma grande oportunidade de colocá-lo no time C e arrastar toda a galera nipônica, a comunidade nipônica que é gigantesca. Na Copa Paulista, tinha lá um contingente grandioso de torcedores japoneses. E eles foram lá para quê? Ou por quê? Foram lá por causa do Takahashi. Então, tá correto. E espero que o Takahashi, que teve apenas uma oportunidade, que foi no derby, quase se consagra, ele quase marcou o gol da vitória. É que pegou muito embaixo da bola e ela acabou subindo. Mas, bebê, Guarani agiu corretamente na renovação do Takahashi. Concordo com você, Batista, é um cara de muito potencial e quem sabe, né, ele possa ter mais oportunidades nessa Série C do Brasileiro, quem sabe no Campeonato Paulista também ele possa ter oportunidades com a camisa do Guarani. Agora, quem chegou para ser titular já na próxima segunda-feira, já eu vou falar a respeito dos ingressos, né, como que vai funcionar os ingressos para quem ainda não acompanhou, a carga de ingressos também, mas quem chegou para ser titular
e era a cereja do bolo que faltava, é o goleiro Dalberson. Ele chegou, já treinou com o grupo, hoje ele foi apresentado oficialmente e a gente vai acompanhar um trecho da entrevista coletiva. Inicialmente ele fala sobre esse pedido que ele fez para o Farney de chegar o mais rápido possível, né? Também para a diretoria do América, para ser liberado, já chegar essa semana, treinar e, é claro, segunda-feira estar em campo e estrear contra a equipe do Confiança. Vamos acompanhar. O Farney está aqui de prova, né? Eu até pedi para adiantar o máximo possível a minha chegada, talvez eu poderia viajar ontem, ou eu falei que não, que queria viajar na terça mesmo, no mesmo dia que se concretizou. Eu falei, não, quero viajar hoje, quero chegar lá o mais rápido possível, né? Campinas ainda não pude conhecer muita coisa, estou saindo do clube para o hotel, do hotel para o clube, e muito centrado e concentrado naquilo que tem que ser feito durante esses dias, porque a gente já tem uma decisão muito importante na segunda, né? E em questão do peso, acho que isso para mim é tranquilo, né? Eu vim muito motivado, muito mesmo. Gosto bastante, assim, do desafio. Se pegarem minha carreira para trás aí, muitas vezes eu abracei alguns desafios na minha vida, então, assim, trato isso de maneira natural, né? E que a gente possa alcançar nossos primeiros objetivos aí a partir de segunda. Como que foi essa negociação com o Guarani? Se demorou muito? E se a saída do Matheus Mendes do América, você pensou em ficar em algum momento com o América, ou depois que houve o contato com o Guarani, você decidiu vir para Campinas? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui sendo apresentado, né, por este clube que tem tanta história, né? O Guarani, por si só, sua camisa, sua história já fala muito, né? Mas falando da negociação, foi uma coisa muito rápida mesmo, um contato talvez no sábado, ali no domingo, e as coisas aconteceram, e independente do que aconteceu lá no clube anterior com o Matheus, né? Quando surgiu a oportunidade de vir para o Guarani, eu não pensei duas vezes, pela camisa, pelo projeto que me apresentaram também. Era um sonho para mim estar aqui no estado de São Paulo também atuando. Então, enfim, a questão do Matheus não influenciou tanto. Então, como eu falei, né, a motivação de vir para o Guarani foi o motivo do desafio mesmo, por todo aquilo que vai ser construído ao longo de todo o meu contrato, né? Não fui contratado para 1, 2, 3 jogos, não fui contratado por uma sequência, né, de carreira, de anos, né? Mas nessa questão, quem é o professor Matheus que toma conta, né? Desde o primeiro momento eu me coloquei à disposição, falei que estou pronto, né? Vinha jogando nos últimos jogos aí do outro clube anterior, joguei. Então, assim, isso é com o professor. Acho que a minha função é entregar o máximo que eu tenho, tudo aquilo que eu sei, né? Dentro do campo, no vestiário também, para que, se o professor optar, segunda-feira, a gente está pronto para fazer um grande jogo. Sim, foi uma lesão por luxação, né, do meu ombro. Então, por muitas vezes ele começou a sair do lugar repetidamente. Mas como essas questões que na época eu estava atuando, então eu colocava no lugar e eu tentava, colocava no lugar e eu tentava. Mas eu já sabia, quando chegou mais ou menos ali para abril, maio, eu já sabia que eu deveria operar, que seria necessário operar. Mas pelas questões de eu estar conseguindo ainda, conseguia jogar, eu fui adiando, até não consegui mais. Essa que é a verdade. Quando foi no final do ano, eu decidi, poderia até continuar treinando, mas ia continuar acontecendo a mesma coisa. Então eu, por planejamento de carreira também, né, que tem aí muitos anos ainda pela frente para jogar, decidi parar, porque para operar mesmo, né, para se sentir seguro naquilo que é. E agora sim, né, eu falo que só se Deus quiser mesmo para o ombro sair do lugar. Se não fosse, ele não sai, que ele está totalmente amarrado, né? E a recuperação, assim, ela foi um pouquinho dolorida, que para mim foi a minha primeira lesão como atleta, então, assim, foi um pouco dolorida, mas tive o apoio, né, primeiramente de Deus e de toda a minha família que estava ao meu redor e me ajudando, meus moleques, sim, meus filhos. E, enfim, já estou totalmente recuperado. Os últimos jogos, estava jogando dentro de um mês atrás, os últimos jogos provam isso, né? Então, assim, não tem mais resquício, não tem mais
Mas angústia não tem mais nada, tá 100%. Dalberson, queria que você falasse agora sobre a partida de segunda-feira contra o Confiança. É certo que é um confronto direto, é muito importante para o Guarani, e a diretoria, enfim, fez até promoção de ingressos gratuitos para o Tobogã. Queria que você projetasse essa partida, como vocês estão, sei que você chegou ontem, mas como vocês estão internamente e também já projetando o quadrangular final. Hoje o Guarani só depende dele para se classificar. Como que está a conversa, o ambiente aqui do Guarani, tanto para esse jogo do Confiança, quanto para a segunda fase também da Série C? Então, eu particularmente acompanho todos os campeonatos, então, desde a Série A até a Série D, eu sempre acompanhei, então estava ligado daquilo que estava acontecendo na Série C, né? E até ontem mesmo acompanhei o jogo do Confiança, né, contra o CSA, para já tentar ver alguma coisa, pesquisar alguma coisa sobre o time deles, né? Mas aqui dentro a gente tem tratado como uma decisão mesmo, e realmente é uma decisão, né? Tem tratado como um jogo de suma importância para o restante da competição, para o calendário do Guarani, né? Para aquilo que a gente almeja, que é o quadrangular e depois o acesso. Então, assim, é literalmente uma decisão e estamos muito menos focados. Gostei, cheguei ontem, mas gostei muito do ambiente, assim, por estar totalmente focado, especialmente nesse jogo de segunda. Isso é bom porque nos coloca somente naquilo que tem que ser feito na segunda e independente do que vai acontecer depois. Segunda a gente tem que fazer um grande jogo. Bom, tá aí a palavra do Dalberson, né, que chegou para ser o titular, vai vestir a camisa do Guarani como titular. Pelas falhas do Andrei, o Guarani já procurava um goleiro há mais de 2 meses, como disse o Farney, porque não vinha dando certo com o Andrei. E também os outros 2 jogadores que tinham à disposição, ainda estão à disposição, né? O Fred Conte e o Emerson Júnior. O Guarani não confia 100% que eles possam dar conta do recado, pela falta de experiência desses 2 jogadores. Então o Dalberson vai ser novidade no gol, o Cicinho tá treinando, vai ser novidade na lateral direita, na lateral esquerda provavelmente o Renan Castro vai aparecer como titular e vai jogar pela primeira vez com a camisa do Guarani, já que o Emerson tá suspenso, tá fora do jogo. A gente não sabe se o Caio Melo vai estar à disposição, porque hoje ele ficou fora do treino, ficou fazendo um trabalho de fortalecimento na academia. O Mirandinha, também com um problema muscular na coxa, também ficou fazendo fortalecimento. Eu acredito mais na presença do Mirandinha do que do Caio Melo à disposição para esse jogo de segunda-feira. Mas é claro que o técnico, o Matheus Costa, ainda tem treino de sexta, treino de sábado e treino de domingo para definir o time que na segunda-feira vai encarar o Confiança. Jogo importantíssimo, é mais uma final para o Guarani em busca da classificação à próxima fase. Quer comentar um pouco a respeito do time, Batista? Já eu vou falar das bilheterias, porque elas não vão abrir só na segunda-feira, vão abrir de forma antecipada e já eu vou passar dias e horários. Eu vou passar para o CH, mas antes quero falar da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Sempre é muito gostoso saborear uma linguiça calabresa da Seara. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos
de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da Avenida John Boyd Lopes, na região do Satélite Íris. Você chega fácil lá no local pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, você pode contar com estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja do Iga Atacado em Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! E aí, sobre o Guarani, ótima notícia essa do Cicinho, hein, CH? Ótima notícia, ótima mesmo, de verdade. O Cicinho é um jogador extremamente importante, não é só pela liderança que ele exerce, pela experiência, mas ele é um cara, principalmente na última parte do lado direito, lá no último terço, como diria Leandro Bolles, ele tem bom cruzamento, boas assistências, ele participa muito das jogadas de ataque, então a volta dele é um reforço considerável. Eu acho que no gol o Dalberson tem que jogar também. Ele chegou para ser e foi contratado para ser titular. Não dá efetivamente para contestar isso, mas ele leva consigo e faz parte, ele é um cara experiente também, uma responsabilidade gigantesca de não poder falhar e realmente trazer a tranquilidade que a torcida bugrina deseja. Daí para frente, Batista, do volante, lateral esquerdo vai ter que trocar, o Emerson está suspenso, mas do Kelvin para frente eu acredito em poucas modificações. Eu acho que vai jogar o mesmo time das últimas 2 partidas do volante para frente. Na frente, Cauã, só se o Mirandinha não puder jogar. Aí deve jogar o Dentinho. Se todo mundo tiver em ordem, o Caio Melo vai para o banco de reservas e o restante vai para titularidade. Eu acho que se caso ele realizar isso, o técnico bugrino, ele está correto, está sendo coerente. Agora, o mais importante, na minha modesta opinião, para segunda-feira, é realizar a mobilização que foi feita em Natal. Aquele espírito, aquela união, aquela entrega que o time teve, se o Guarani conseguir repetir contra o Confiança não tem chance contra o Guarani. Eu estou falando de entrega, não estou falando de futebol, se esse ou aquele é melhor. Estou falando de mobilização. Do roupeiro ao presidente, do presidente à comissão técnica, da comissão técnica aos jogadores e torcida, que vai estar do lado do time na próxima segunda-feira. Desse jeito, não é que fica mais fácil, mas tudo indica que o Guarani vai conquistar uma vitória. Repito, se repetir a mobilização e o comportamento do time na última partida, Batista. Vamos lá, bebê, completando aí um noticiário do Guarani. Bom, falando de ingressos, as bilheterias, né, a informação que a gente tinha e o Guarani tinha divulgado é que seriam abertas só na segunda à tarde, a partir das 15 horas. Mas o Guarani resolveu antecipar, até para não haver aglomeração, esse tipo de situação, né? Então as bilheterias do Brinco vão abrir excepcionalmente no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, das 9 da manhã até 1 da tarde, das 9 da manhã até 1 da tarde, as bilheterias abertas. Para quê? Para o torcedor adquirir o ingresso. Torcedor que vai ficar no tobogã pode pegar esse ingresso, né, 2 ingressos por CPF, de maneira gratuita. Torcedor que vai ficar em outros setores pode comprar o ingresso nas bilheterias. Eu vou repassar os preços. Na cabeceira de entrada, 10 o preço normal, a meia entrada, R$ 5,00 é para o torcedor com a camisa do Guarani. Na parte inferior do tobogã, 20 o preço normal, 10 a meia entrada. Na vitalícia, 20 e 10 também, o acesso custa R$ 30,00. E o setor visitante
custa R$10 o preço normal e R$5 a meia entrada. Vale lembrar, né, a capacidade total do tobogã. Eu tenho ela aqui anotada, 5.564 torcedores hoje cabe no tobogã. 5.564, esse é o limite. A carga total do ingresso do estádio Brinco de Ouro, né, 20.580. Vale lembrar que foi reduzido, né, o tobogã cabia cerca de 15 mil pessoas no passado, hoje cabe pouco mais de 5 mil pessoas. Mas vale a pena, então, o torcedor que puder antecipar, passar no Brinco de Ouro das 9 da manhã até as 3 da tarde no próximo sábado. Vou trazer aqui, Batista, algo que vem circulando também nos grupos de WhatsApp. Ô, Breno. E eu fui... Oi, Batista. É só para não ficar dúvida, as bilheterias estarão abertas nesses horários que você informou para venda, não para retirada do ingresso gratuito. Por que que o Guarani não pode antecipar a entrega do ingresso gratuito? Porque ele tem que esperar acontecer o check-in do sócio campeão, que é o sócio torcedor. Então, cada sócio torcedor que adquirir o ingresso, fizer o check-in para o tobogã, é um ingresso a menos. E o sócio torcedor tem até segunda-feira, às 15 horas, para fazer o check-in. Então, por exemplo, a capacidade do tobogã é 5.300 torcedores. Mas se 1.000 torcedores, sócio-torcedores, fizerem o check-in, aí restam 4.300 ingressos. Então o Guarani só pode distribuir o ingresso gratuito a partir das 15 horas da segunda-feira, que é o prazo final que o sócio-torcedor tem para fazer o check-in. Perfeito, Batista. Aliás, você tocou no assunto do sócio-campeão, né? Então o sócio-campeão que quiser... pode levar um acompanhante gratuitamente, pode levar um torcedor, um convidado, tem que pegar esse ingresso também, é claro, no Brinco de Ouro, mas o sócio campeão pode levar um convidado para acompanhar esse jogo. É mais uma promoção que o Guarani fez. Então, para repassar, como você disse, segunda-feira, quem quiser acompanhar no tobogã os ingressos restantes de mais de 5 mil ingressos, a partir das 3 da tarde. Quem quiser comprar nos outros setores, embaixo do tobogã, atrás do gol, vitalícia, pode comprar no sábado e no domingo, das 9 da manhã até 1 da tarde. Saiu a arbitragem para o jogo da próxima segunda-feira. Guarani e Confiança, árbitro da Bahia. Emerson Souza Silva, da Bahia, vai apitar o jogo Guarani e Confiança. Não sei por que eles colocam um árbitro do Nordeste para apitar um jogo de time do Nordeste, mas tá aí, Emerson Souza Silva, da Bahia. Agora falando, Batista, a respeito de algo que está circulando nos grupos de WhatsApp, né, e eu fui me informar, vou até ler o que está circulando nos grupos de WhatsApp, para quem já recebeu, para quem foi informado, para quem está preocupado. Está circulando o seguinte: alerta de escalação irregular. Guarani teria escalado de forma irregular o auxiliar Marcelo Copertino durante sua passagem no Clube de Campinas. Isso porque ele havia sido expulso enquanto trabalhava no Altos do Piauí na Série D de dado do ano passado, jogo contra o Fluminense do Piauí fora de casa. Foi no dia 16/9/2024. O profissional foi julgado no STJD, na verdade no dia 16 ele foi julgado, 16 de setembro do ano passado, e punido em 2 partidas de suspensão. Na época, já havia cumprido a automática e faltava uma para cumprir. Contudo, o julgamento aconteceu após a eliminação do Altos na Série D, ou seja, mantida a necessidade de cumprir mais uma partida de suspensão. E ele voltou a trabalhar no Guarani apenas esse ano e não se atentou à punição pendente e escalou, colocou ele na súmula como se estivesse apto para trabalhar.
Embora o artigo 214 do CBJD cite apenas escalação irregular de atleta, há jurisprudência no sentido de que o dispositivo também se aplica a membros de comissão técnica, o que é o caso do Marcelo Copertino, que é o auxiliar do Marcelo Fernandes, que hoje estão na Ponte Preta, mas trabalharam recentemente no Guarani. Eu fui atrás para investigar esse tipo de situação. Primeiro, o Guarani não recebeu absolutamente nada a respeito dessa situação. E o que eu descobri também? Que o prazo para entrar com recurso, quem quiser entrar com recurso, por exemplo, é de 30 dias. Já fazem mais de 100 dias. Não chegou nada para o Guarani até agora. Outro detalhe, o Copertino, ele não tinha registro no Autos do Piauí. Aí você pode me perguntar, Batista e quem está acompanhando, mas como que ele não tinha registro no Autos do Piauí? Auxiliar técnico não era obrigatório colocar no gestão web, com contrato igual treinador. Agora, nesse ano de 2025, é obrigatório. É só pegar o gestão web. Não aparece a passagem dele lá no Autos do Piauí. Ou seja, não deve dar nada para o Guarani. Isso daí é mais para conturbar o ambiente, viu, Batista? Também penso dessa maneira, né? A notícia surge e aí começa a espalhar como sendo verdadeira e dando a impressão de que o Guarani será punido por isso. Não, absolutamente não. Depois do Autos do Piauí, o Marcelo Copertino já trabalhou em 2 outras equipes, além do Guarani. Então, realmente não procede esse tipo de situação. E ainda sobre o ingresso, o Guarani divulgou que não pode levar o sócio torcedor, não pode levar convidado para o tobogã. O clube divulgou que no tobogã, sócio não tem direito a acompanhante, tá? Então, sócio não tem direito a acompanhante no tobogã. Em Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Deixa eu dar uma passeadinha aqui no Fala Galera para cumprir direitinho. Emerson Santos está de saída para o América Mineiro. O zagueiro barra volante vai fazer falta? Vai, é titular, né, da equipe. Não é o Zé Oscar Bernardi, nem o Polozzi, né, o Nenê Santana, o André Cruz, mas vai fazer falta sim. É um dos líderes do time. É um super jogador que, para padrão de elenco de Série C, vai fazer falta sim e seria melhor que não tivesse saído. E o Fala Galera do Guarani, vamos dar uma olhadinha aqui, para a partida contra o Confiança, você escalaria Dalberson? Daria mais uma chance para o Fred Conte? Ou manteria Andrei no gol? Não, daria já de cara a titularidade para o Dalberson e tenho dito. 18h41, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada.
A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Infratur Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 997 87 7603. Eu disse 19 997 87 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h44, já o sorteio dos ingressos. São 5 ingressos para cadeiras vitalícias, 5 pares de ingressos, tá? Não são ingressos individuais. Cada torcedor, cada participante ou ganhador leva 2 ingressos que serão retirados na segunda-feira, das 14h30 até as 17h30, aqui na recepção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, aqui no alto do bairro, na saída para Valinhos. Segunda retirada, das 14h30 até 17h30. Tem mais um tempinho aí para você participar. Como é que você vai concorrer? Entre no canal de vídeos, lá tem um número de WhatsApp, tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp e mande nome completo, CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha. Por que tem que mandar o CPF? Sorteio eletrônico. Não podem 2 CPFs, aliás, não pode o mesmo CPF participar 2 ou mais vezes. A família inteira pode participar, sim. Cada um tem um CPF diferente. Agora, o mesmo CPF não dá para participar 2 ou mais vezes, porque aí o sistema elimina. Ou seja, CPF igual 1 é eliminado automaticamente. Tá bom? E também, quando o ganhador for retirar, tem que trazer um documento que contenha o CPF. Boa sorte para você. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Clóvis Medina, ainda da Tuba, Batista. Monte Pretano. Ai, tô ficando chateado já, hein? Pelo que eu vi agora, mais 3 jogadores da Ponte foram embora. Desse jeito a Ponte vai ficar sem ninguém aí, pô. Aí daqui a pouco tá sem ninguém na Ponte. Aí nós vamos ter que buscar jogador lá no torneio da cana, né, Batista? O negócio tá feio, hein? Eita, tá ficando brabo o negócio, hein? Daqui a pouco a Ponte tá sem ninguém aí. Tá cada dia, cada passa um dia, vai embora vai embora mais 2, vai embora. Daqui a pouco tá difícil aí. Daqui a pouco ou a Ponte vai montar um time só de sub-20 ou pegar aqueles velhos lá de cá, trazer tudo pra aí pra ver se joga. Senão a Ponte vai desabar de uma vez, né, Batista? O que vocês acham aí? Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço, amém. Mais um.
Os ingressos não podem ser distribuídos antes das 3 horas, porque os bugrinos têm que fazer o check-in para o tobogã. E lá só vai os ingressos que sobrarem, que não forem feitos check-in, que vão ser doados. Então, não tem como, porque a torcida agora tem que fazer o check-in para o tobogã. Obrigado, boa noite, Gilberto. Abraço, Gilberto, pela respiração. A impressão de que você está fazendo aí uma caminhada. Se for esse o caso, ótima caminhada para você. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Batista, minha pergunta vai pro Tigrão. Ô, Tigrão, deixa eu fazer uma colocação aqui. A Ponte Preta, no início do ano, ela fez uma previsão orçamentária contando com a cota da Copa do Brasil, pelo menos até a terceira fase. Essa forma dos dirigentes realizar um orçamento, uma previsão orçamentária, no seu ponto de vista, tá certo ou tá errado? Porque todo ano eles contam com essa cota de Copa do Brasil, e não é a primeira vez que a Ponte passa a vergonha de sair na primeira fase, e daí chega um determinado período do ano, começa a não contar, não ter recurso para arcar com o time. E outra coisa, Tigrão, sabadão eu tava assistindo o jogo pela TV, depois do jogo, minha esposa viu você, ela olhou assim e falou, mas parece que é o Nelson Rubens? Eu falei, não, é o Tigrão da Band. Ela falou que você tá a cara do Nelson Rubens. Um abraço a todos aí, Alana, Jardim do Guarda. Ponte Pretana. Já me falaram, viu? Aliás, o que eu não mais me pareço, o que eu não me pareço nada com ele é com o tal de Valdemir Gomes. Que os caras colocam de nego que eu sou parecido com esse, com aquele, né? Mas tá bom, Nelson Rubens, né? Uma figura simpaticíssima aí, o rei da fofoca no meio artístico. O pessoal em São Paulo, que a gente tem relacionamento profissional, onde entra lá e fala, pô, você tá a cara do Nelson Rubens. Tá ruim, mas tá bom, vai. Tem coisa pior aí pra nego falar que eu me pareço, viu? Tem cara aí que manda mais, que é mais famoso. Aí se alguém fala, tá a cara do... Aí eu vou ficar bravo, mas Nelson Rubens tá bom. E quanto à sua pergunta, ó o Nelson aí, tá com mais cabelo do que eu, né? Tá com cara de prótese também, né? Aliás, boa opção, hein? Boa opção. Olha lá. Esse cabelo é colado, Tigrão. Então, chama prótese. É aquele colado. Chama prótese. Eu tô vendo um orçamento para nós dois, Batista. É que isso aí não precisa de cirurgia, entendeu? O grande problema... Não, que cirurgia? É que tomar 14 mil anestesias. Você fica uns 90, 120 dias careca. Esse que é o problema, né? Não, olha aí o Nelson Rubens, ó. Esse daí é aquele que vai com goma arábica. Apesar que careca nesse país aqui tá mandando e mandando forte. É o grande imperador, não é? Eu prefiro não comentar. Faz muito bem, Tigrão. Eu prefiro falar aqui que é o seguinte. A pergunta do nosso querido ouvinte, acho que é de Indaiatuba, ele... não sei. O anterior a ele que era de Indaiatuba. Bem, vamos lá. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que tá tudo errado. Concordo com isso daí, não. Como é que você vai fazer previsão orçamentária em cima da obtenção de um resultado que você não jogou ainda? Principalmente pegando o histórico recente da Ponte na Copa do Brasil. Tá difícil de passar pela primeira fase. Como é que você já coloca que vai entrar uma grana que você minimamente vai até a terceira fase? Só é uma maneira de sofrer menos, né? Aí você... É a mesma coisa quando você está vendendo um produto e você faz uma tabela de preços assim, seja qual for o produto, da área de serviço, da área de produto físico, né? Enfim, de qualquer coisa que você estiver comercializando. Aí você fala assim, ó, o custo disso daqui é X e eu preciso vender por X vezes 3. Aí você fica olhando para aquela tabela assim e você vai dormir satisfeito, fala, olha quanto que eu vou ganhar. Só que você não vende. Você põe uma margem muito alta, é a margem ideal, é o lucro ideal,
É o lucro objetivo, é a margem de contribuição que interessa e que remunera bem o meu capital. Excelente. Aí você vai dormir rico e acorda pobre. Porque no outro dia você abre lá o seu programa de entrada de pedidos e não entrou nenhum. Então tá bonito na tabela, mas na hora de realizar não acontece nada. É a Copa do Brasil. Vou botar aqui no orçamento, olha que lindo, vai entrar uma grana, hein, meu? Aí você vai lá e perde pro Concórdia. Não concordo com isso aí, sem trocadilho, tá tudo errado. Previsão orçamentária tem que ser feita com o pé no chão. Você quer ver outra pataquada que todo mundo põe? A previsão de entrada de dinheiro com venda de jogadores. 12 milhões. Mas quem que tem aí o Hendrick voltou para a Ponte? Ou para o Guarani? Quem é que voltou aí? Né? O Estevão? Depois ele descobriu, depois de muito tempo que ele gosta de jogar em Campinas, então ele veio de graça e agora vai ser vendido, vai sobrar 12. Não é assim. Como é que você coloca isso no orçamento aí? Não fecha nunca. Mesma coisa o Batista chegar aqui, eu vou fazer para eu e a Márcia, minha sócia, vou me sentar com ela e vou fazer uma previsão de faturamento para 2026. 1 bi de venda de propaganda. Aí o Batista pega a Márcia e vai lá para o Principado de Mônaco, fica um mês lá e já gasta tudo por conta, em função daquilo que ele previu que vai faturar no ano que vem. Aí ninguém tira o pedido. Aí ele fica inadimplente. Ele e a Márcia. Então você tem que ter o pé no chão. Ai, como é que você vai dizer que você já está você já jogou no seu orçamento e vai gastar por conta? Para que no mínimo você chegue até a terceira fase da Copa do Brasil? Olha aí o que aconteceu. Não concordo com isso. Isso aí é se auto-enganar e tentar tomar aí uma dose de otimismo excessiva e que às vezes muito mais atrapalha, tá aí o resultado, do que ajuda. 18h54. Olha, se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos narrando futebol, é que o jogo bom se ganha no preparo. Não adianta só ter talento. Tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E é nessa hora que o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Man, uma clínica completa e especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima, como engrossamento e aumento peniano, tudo com tecnologia de ponta e discrição total. É como um centro de excelência, parceiro. Você entra lá preocupado e sai confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que está tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara. Então anote aí, eu vou agora fornecer a você um número de WhatsApp. É por esse número de WhatsApp que você vai mandar uma mensagem e o pessoal vai entrar em contato com você para marcar a consulta. Anote aí, 997877603. Para quem tá fora da região metropolitana, o DDD é 19, tá? Então eu vou repetir o número, 997877603. 997877603. Chame pelo WhatsApp, mande uma mensagem. Pessoal com inscrição total vai entrar em contato com você. Atende todo o Brasil. Então anote aí, 997877603. Chame pelo WhatsApp e entre em campo
com a autoestima lá em cima. Autoestima de artilheiro. Prime Man, onde o homem vira o jogo. Bandeirantes. 18h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América. Ontem no Beira-Rio, o Flamengo voltou a vencer o Inter por 2-0 e carimbou a sua classificação às quartas de final. O adversário será o Estudiantes da Argentina, que ontem empatou por 0-0 contra o Cerro Porteño do Paraguai. Como havia vencido a ida por 1-0, teremos Flamengo e Estudiantes na próxima fase. Lembrando que ainda pelas quartas de final, o São Paulo se classificou, o adversário do Tricolor sai hoje do confronto entre LDU e Botafogo, que jogam às 7h no Equador. O primeiro jogo foi 1-0 para o Botafogo, que joga pelo empate. Temos ainda um outro duelo definido entre Racing e Vélez, ambos da Argentina. Hoje também tem Palmeiras e Universitário do Peru, 9h30 no Allianz Parque. O primeiro jogo foi 4-0 por Palmeiras, pode perder até por 3 gols de diferença. Além de River Plate e Libertad, que jogam no Monumental de Núñez, o primeiro jogo foi 0-0. Lembrando que o vencedor do confronto entre Palmeiras e Universitário pega exatamente o vencedor do confronto entre River Plate e Libertad. Já pela Copa Sul-Americana, ontem, o Alianza Lima venceu a Universidade Católica do Equador por 2-1 e se classificou, assim como Bolívar, que venceu fora de casa o Cienciano do Peru por 2-0, também está classificado. Tivemos Independiente Universidade do Chile, 1-1, porém o jogo foi cancelado em função de incidentes que acabaram ocorrendo entre torcedores no jogo. Hoje, 7h tem Godoy Cruz e Atlético Mineiro, além de Lanús e Central Córdoba. São os jogos, portanto, da Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ontem, jogo atrasado ainda pelo primeiro turno, o Juventude venceu o Vasco pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Juventude prossegue na zona do rebaixamento, mas dá uma encostada no primeiro time fora da zona, que é exatamente o Vasco. Juventude tem 18 pontos, o Vasco é o 16º com 19. O Campeonato Brasileiro da Série A retorna neste fim de semana. Campeonato Brasileiro da Série B, 25ª rodada, também retornará a partir de amanhã com a 23ª rodada. Para completar, Campeonato Brasileiro da Série C, 18ª rodada, começa no sábado com destaque para o jogo entre Ituano e Ipiranga, na tela da Band às 5h. Os times de Campinas voltam a campo apenas na segunda-feira, quando a Ponte enfrenta o CSA fora de casa e o Guarani recebe o Confiança. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h03 até 19h30. Vamos já divulgar os ganhadores. Não participe mais, porque agora todos os que participaram para ganhar ingresso agora já estarão concorrendo, tá bom? E dentro de instantes nós vamos divulgar os ganhadores. Então, muito obrigado para todos que entraram no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e lá pegaram a senha e o número de WhatsApp e mandaram o nome completo, o CPF e a senha para o número de WhatsApp que estava lá na tela no canal de vídeos. Já tem o sorteio. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo: Mites Bife. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana. O que é isso? Kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes fresquinhos e preços especiais para os apaixonados por hambúrguer. Tem o destaque que é o kit hambúrguer Mites Bife, carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo cheddar, bacon. É o kit. Repito: hambúrguer, carne, pão, queijo cheddar e bacon. A família toda vai amar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado e o preparo para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves, que é o proprietário, ele sabe, ele está há mais de 20 anos no ramo e ele sabe bem o que é realmente fazer um ótimo atendimento com qualidade e tradição que já faz parte da mesa dos campineiros. Há mais de 2 décadas passa na Mites Bife e confira. É isso mesmo, Mites Bife. Anote aí o telefone, aliás, anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no Nova Campinas. Se quiser anotar também o telefone, né? Você pode já pedir para preparar o seu pedido pelo telefone. Então anota, vou divulgar agora o telefone 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife Casa de Carnes. Bandeirantes. Temas do dia não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Mas antes, coloca o Takahashi. Ele renovou o contrato
Guarani renovou o contrato do Takahashi. Ele, feliz da vida, gravou um vídeo. Ele tá pedindo pro pessoal segui-lo no Instagram. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, não só o áudio, mas vai ver também o vídeo. Meu nome é Ryuta Takahashi. Eu tenho 20 anos. Eu sou japonês. Estou muito feliz por renovar o contrato. Muito obrigado por apoio em todos os jogos. Me siga no Instagram, por favor. Eu amo Guarani. Tá bom. Falou bem o português. O que você achou, hein, o CH? Difícil, né? Para um japonês falar o português. Mas ele é esforçado, um menino inteligente. É muito louvável o que ele está fazendo, aprendendo o português, que não é fácil. É completamente diferente da língua dele. Eu acho que é um sujeito muito determinado, muito inteligente. E eu fiquei muito feliz que o Guarani acabou renovando com o Takahashi. Pautas do dia. Pauta 1. O técnico Juan Pablo Vojvoda aceitou a proposta do Santos e será o substituto de Kleber Xavier, demitido no último domingo após goleada sofrida para o Vasco 6-0. O contrato do novo técnico será válido até fim de 2026. As negociações avançaram desde quarta-feira após o Peixe descartar a vinda de Sampaoli. Vojvoda já tinha sido procurado por outros clubes brasileiros, mas acabou rejeitando 2 ofertas. Pauta 2. O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidade de Chile, nesta quarta-feira em Avellaneda, foi suspenso em razão de uma das páginas mais tristes do futebol do continente nos últimos anos. Uma confusão generalizada nas arquibancadas causou a interrupção da partida no início do segundo tempo. O placar marcava, na oportunidade, 1-1. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1-0. A Conmebol confirmou o cancelamento do jogo no Estádio Libertadores de América e afirmou através de uma nota no início desta madrugada que os órgãos judiciais da entidade vão decidir sobre a classificação. E o vencedor aí desse confronto enfrentará o Alianza Lima nas quartas da Sul-Americana. Pauta 3. O Internacional diz que abrirá uma investigação interna para identificar os responsáveis e apurar o que deu de errado na chuva de papéis picados prateados, que atrasou em 21 minutos o início da partida contra o Flamengo no Beira-Rio pelas oitavas de final da Libertadores. A informação foi confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos na zona mista do Beira-Rio, após a derrota por 2-0, que resultou na eliminação do clube no torneio. O mandatário admitiu que a ação foi organizada pelo próprio clube, mas que não saiu como o planejado. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Está muito boa para mim. Não sei se vai resolver o problema, porque depende também de elenco, de uma série de outros fatores. Mas me parece muito boa a ida do Vojvoda para o Santos. O Santos entrou numa aventura aí, numa invenção do seu presidente, de levar o Kleber Xavier, porque ele foi sempre tentou o Tite, né? Não deu certo. O Tite está vivendo um momento particular aí diferente, cuidando da saúde e tal. Diz que esse ano não trabalharia mais. E o Kleber Xavier sempre foi, ou pelo menos nos últimos longos anos,
o fiel escudeiro do Tite. Mas aí eu pergunto, para um time do tamanho do Santos, com a história do Santos, com os problemas que o Santos tem, com uma torcida exigente do tamanho que é, eu pergunto, seria a solução um cara que teve como primeiro trabalho, apesar de ser já um cara experimentado, maduro em termos de idade, mas como treinador e não como componente de comissão técnica, foi o primeiro treinador, ou melhor, o primeiro trabalho como treinador do Kleber Xavier, no Santos. Então ele debutou. Então isso daí não é assim que funciona. E a gente falou isso lá atrás. Poderia até ter dado certo, como não? Olha aí, o Felipe Luiz está indo bem, mas vê o elenco que ele tem na mão também, né? Com o elenco que o Flamengo tem mérito do treinador? Tem. Mas, treinador mediano, que não inventa muita moda, que não atrapalha, que deixa a coisa fluir naturalmente, já vai fazer sucesso. Agora, quando o elenco tem problemas e tem que extrair mais dele do que às vezes ele tem para dar, aí não adianta a aventura. E o Santos, para mim, errou flagrosamente, acabou se equivocando e tá aí, agora numa real ameaça de voltar para a Série B. O presidente disse que ia esconder o troféu lá de campeão da Série B, que ele não queria nem ver aquilo na frente, que aquilo não é compatível com o Santos. É melhor aumentar o armário lá, que de repente ele pega um segundo da Série B também. Então foi um equívoco. Agora, com relação ao treinador argentino, que estava no Fortaleza e fez lá um grande trabalho por longo tempo, acho que 4 anos, o Vojvoda, eu acho que acerta o Santos. Se vai dar certo, temos que esperar um pouquinho. Mas que é uma indicação muito mais plausível, que traz muito mais esperança e expectativa para o torcedor do Santos do que a aventura de contratar o Kleber, eu acho que realmente essa expectativa é muito maior. Eu acho que há um acerto. Acertou. Provavelmente ele vai desenvolver um grande trabalho. E a gente fica aqui esperando que isso ocorra, até pela grandiosidade do Santos e pelo momento terrível que a equipe atravessa nesse momento. Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar também do Vojvoda, Batista, até porque eu acho que ele foi injustiçado no Fortaleza pelo momento que o Fortaleza vivia e ele foi retirado do cargo e ele fez um excelente trabalho. Era um treinador que muitos clubes, até o Corinthians, chegou a procurá-lo na oportunidade, ele não quis largar o trabalho no Fortaleza. Eu espero que para ele dar certo no Santos, o presidente Marcelo Teixeira possa fazer um planejamento e um planejamento ideal para ele, até porque precisa contratar jogadores, precisa manter o salário em dia, senão ele não vai fazer milagre. Agora, de todas as opções do mercado que o Santos tinha para tentar se recuperar, para mim o Vojvoda foi a melhor de todas. E você, CH, qual o assunto de hoje? Eu quero falar da festa da torcida do Internacional e da atitude do incompetente motivado que apertou um botão lá e disparou a chuva de papel prateado antes do jogo começar. Eu não me lembro de jogos pela Libertadores recentes que nós tivemos um atraso de 20 minutos. O que o cidadão que apertou o botão fez, ele destruiu com o início, com a festa, com tudo que estava sendo preparado. Aí todo mundo com rastelo até começar o jogo. Uma vergonha. Eles estão apurando, mas já vão descobrir quem foi o incompetente motivado. 19:16, em 1 minuto eu vou divulgar o nome dos 5 ganhadores dos ingressos para o jogo do Guarani, segunda-feira, contra o Confiança. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido.
E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista e equipe Nota 10 da Bandeirantes. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Vou fazer um desafio para o Breno Beretta. Breno Beretta, qual foi o resultado do último jogo entre Guarani e Confiança pelos Campeonatos Brasileiros? Você sabe ou não? Eu já vou adiantar aqui, vai. Foi um jogo em que o Guarani perdeu por 2-1 aqui, no Brinco de Ouro, em 22 de outubro de 2021. O Guarani estava prontinho para subir para a Série A. Uma campanha excepcional. E naquele jogo, numa sexta-feira aqui no Brinco, o Guarani perdeu de virada por 2-1 no Confiança. Foi o último jogo entre as duas equipes. Portanto, muito cuidado com esse time, hein? Esse time de Confiança é a asa negra nossa. Não podemos baixar a guarda, porque senão esse time é a nossa asa negra. Então tá aí. Guarani, de olho aberto com esse time de Confiança, hein? Um abraço, Valmir, ex-jogador do Guarani. Abraço. E também sobre o Confiança, o Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Me lembro desse time do Confiança na Série C em 2008, quando o Guarani disputou a divisão. Será que ele nunca subiu desde aquela época? Não, ele subiu, né? Disputou a Série B e caiu. Caiu em Campeonato de 2020, que terminou em 2021 por causa da pandemia. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas. Saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores. Salgadas, doces e tem pizza de sorvete. Nas noites de terça a sábado, das 18 até 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo, chopp Brahma, geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento é pela Cônigo Cipião, em frente ao restaurante, para facilitar a sua vida. E agora na lata. Responde na lata. Antes do Na Lata, eu vou divulgar os ganhadores
dos ingressos para Guarani e Confiança na segunda-feira. 1. Davi Gabriel da Silva. 2. Edson Cunha Martins. 3. Gilberto Vieira Brenner. 4. Leandro Ari Dentini. E 5. Nivaldo Bonon. Vou repetir. Cada um ganhou 2 ingressos. 1. Davi Gabriel da Silva. 2. Edson Cunha Martins. 3. Gilberto Vieira Brenner. 4. Leandro Ari Dentini. E 5. Nivaldo Bonon. Parabéns aos ganhadores. Eles devem retirar na segunda-feira os ingressos aqui na recepção da Band, das 14h30 até às 17h30. Das 14h30 até 17h30. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Saída para Valinhos, aqui bem no alto, no topo do bairro, na saída para Valinhos. Muito obrigado, viu, para todos que participaram. Só 5 ganharam. Cada um ganhou um par de ingressos para assistir nas cadeiras vitalícias do Brinco de Ouro, Guarani e Confiança, segunda-feira, às 19h30. Após confusão generalizada no duelo entre Independiente e a Universidade de Chile, pelas oitavas de final na Sul-Americana, a Conmebol anunciou a suspensão do jogo, que não será reiniciado outro dia. A entidade decidirá, fora de campo, o destino das duas equipes. Se um dos dois clubes for declarado vencedor do confronto, enfrentará o Alianza Lima nas quartas de final da Sul-Americana. Na sua opinião, CH, o correto seria eliminar o Independiente ou a Universidade de Chile, os dois ou nenhum time, e dar reinício à partida? Qual é a sua opinião? Bom, eu assisti às cenas e lá todo mundo tem culpa, não tem santo nessa história, não. Evidentemente que eu não sei se isso já aconteceu em algum momento no futebol, mas pelo que eu assisti, a não ser que a Conmebol tenha uma apuração para identificar a torcida responsável, eu eliminaria os dois times. E você, Breno Beretta? Eu eliminaria o culpado. Quem começou com a confusão, eu eliminaria, Batista. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Eu identificaria todos os baderneiros e colocaria na cadeia e não prejudicaria os clubes, nenhum nem outro. Marcaria um outro jogo desde o início, em campo neutro. Tigrão, o Santos acertou na contratação de Vojvoda? Falei há pouco a respeito, sim, acertou. E você, CH, a sua opinião? Sim, acertou. E você, Breno Beretta, e aí, bebê? Acertou na mosca, Batista. E antes da última questão, eu tenho um recado importante, viu? Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, narrando futebol, é que jogo bom se ganha no preparo, tá? Não adianta só ter talento, tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E é nessa hora que o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Man, uma clínica completa e especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima, como o engrossamento do seu amigão
e aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e discrição total. É como um centro de excelência, parceiro. Você entra preocupado e sai de lá confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que está tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara. Então, anote aí o telefone. 99787-7603. Eu vou repetir, tá? 99787-7603. Chame pelo WhatsApp, mande agora uma mensagem. E amanhã, na primeira hora, o pessoal vai entrar em contato também pelo WhatsApp com você. 99787-7603. É pelo WhatsApp, tá? Conversa total sigilo absoluto. É isso aí. Entre em campo com autoestima de artilheiro. Prime Man, onde o homem vira o jogo. Quais os últimos 2 classificados às quartas de final da Copa Libertadores? Considerando que o Palmeiras já está classificado depois da vitória por 4-0 sobre o Universitário no Peru. LDU ao Botafogo, primeiro jogo 1-0 para o Botafogo no Rio. River Plate ou Libertad, primeiro jogo foi 0-0 no Paraguai. Começo com você, Tigrão. O Botafogo vai enfrentar a altitude, né? Em Quito. Então acho que a vitória foi muito magra. Tô preocupado, acho que passa a LDU e no outro jogo passa o River. Passa o River, que empatou no Paraguai, hoje em casa deve matar a lebre. Palpite apenas. LDU e River. E você, CH, os seus palpites? Botafogo e River Plate. E você, Bebê? Também aposto no Botafogo e no River Plate, Batista. Vocês não opinaram, mas o Palmeiras já está classificado, hein, Bebê? Para mim já está classificado. E você, Tigrão? Se o Palmeiras perder a classificação... não vai falar eu isso. fico pelado 7 dias no topo da antena da Bandeirantes aí no São Gabriel. E você, CH? Está classificado. Vamos lá, Pedro Piscinato, seu destaque final. Meu destaque final pelo lado da Ponte Preta é que nesta quinta-feira a Macaca perdeu mais 3 jogadores do elenco, muito por conta de salários atrasados. O principal nome desses 3 é o Emerson, que deixa a Macaca rumo ao América Mineiro, Batista. E os outros 2, né? Gustavo 25 e Johnny Lucas. Abraço pra você, Pedrão. Valeu, Batistão. Grande abraço e até amanhã. E o seu destaque final, hein, Bebê? Batista, o Guarani renovou com Ryuta Takahashi até o final de 2027. Dalberson deu entrevista hoje, deverá ser titular contra o Confiança. E fica a dúvida aí se o Mirandinha e também o Caio Melo serão liberados pelo departamento médico para ficarem à disposição do Matheus Costa. Batista. Abraço, Breno. Até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, CH. Um abraço. Até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, até amanhã, Tigrão. Um abraço, só, né, a Ponte perdeu, na verdade, um jogador, o Emerson, né, hoje, eu tô dizendo hoje. Que o Johnny Lucas e o Gustavo 25 é uma história mais ou menos assim. É a ida dos que não vieram. Aí a Ponte tá economizando algum, né, perda mesmo o Emerson. Boa noite, um abraço a todos. E até amanhã. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Sete horas 32 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes. Nesta quinta-feira, o Esporte em Debate está chegando. Vamos juntos até às 9 da noite com muita análise, muita opinião. Como sempre, com a sua participação, com todos nós aqui